Boa noite, igreja. Estão felizes hoje? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus ele me fez um chamado há muito tempo atrás, há mais ou menos uns 8 anos. Ele me fez um chamado. Eu tinha medo de sair para pregar, tinha vergonha. Quando eu fui pregar pela primeira vez, confesso para vocês que a perna balançava de um jeito que, se eu não firmasse as duas assim, quem estava aí sentado via ela balançar. Quando eu terminei o sermão, eu saí para fora para pegar na mão do pessoal. E se alguém perguntasse qual foi o tema do sermão, eu não lembrava. Mas Deus ele me fez um chamado. Ele fez de mim um atalaia. Vocês sabem o que é um atalaia? Um atalaia é um homem, uma pessoa que fica em cima de uma torre, de olho, vigiando a noite toda, o dia todo, para, se alguém se aproximar, essa pessoa avisar para o dono da casa, para o dono daquele local que está se aproximando alguém. E esse atalaia ele era responsável, porque se alguém chegasse e ele não avisasse, então tudo que acontecesse ali, ele seria o responsável. Pagaria às vezes até com a própria vida. E Deus ele me fez atalaia. Ele me colocou aqui para pregar o Evangelho e dizer o que vai acontecer para vocês. E se eu não contar o que vai acontecer, o que eu sei que vai acontecer, o que Deus me disse que vai acontecer, se eu não contar para vocês, aí Ele disse que vai cobrar de mim o sangue daqueles que eu tive a oportunidade de dizer o que ia acontecer e não disse. A gente está com o tema para ser feliz. Eu acho que no mundo em que nós vivemos, o maior desejo, a maior vontade do ser humano é de ser feliz. Tudo que nós faz na vida é para ser feliz. Alguns nem pensam em si mesmo. Vive a sua vida inteira para fazer outra pessoa feliz. Às vezes um filho, às vezes um pai, às vezes uma mãe, ou até a si mesmo. Mas o propósito do ser humano é para ser feliz. Por isso que eu trouxe esse tema durante essas 2 semanas, posso dizer. Mas cada dia eu trago um tema para que a gente possa estudar naquele dia. E o tema de hoje é o reencontro. E Deus, eu estava estudando a Bíblia em casa e Ele me pediu para que eu pudesse falar sobre esse reencontro. Porque vai ter pessoas, e não poucas, vai ter pessoas que nesse dia do reencontro vai ser pego de surpresa, porque eles não se prepararam. Aí talvez eu esteja falando para alguém aqui nesta noite que ainda não tenha o conhecimento desse encontro. E Deus disse assim: João, vá lá e fale para aquele povo da Sambaíba, fale para aquele povo que acompanha você nas redes sociais. Inclusive eu queria mandar um abraço para você que está nos acompanhando aí em São Paulo, para você que está nos acompanhando aí no Paraná, para você que está nos acompanhando aqui na Bahia, e para você também que está nos acompanhando aí no estado de Sergipe. E sem esquecer de você que nos acompanha aí no estado de Alagoas. Um abraço a todos vocês. Um abraço especial para o meu amigo Abel, que nos acompanha aí. Todos os vídeos que eu posto, ele está nos acompanhando. Um abraço para você, meu amigo, que Deus te abençoe. Talvez eu esteja falando para alguém que ainda não tem conhecimento desse reencontro, e eu vim nesta noite falar para vocês de que um dia nós vamos ter um encontro com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eu tenho certeza que vocês não vão sair daqui mais sem ter esse conhecimento. Porque no dia desse reencontro, vocês não vão poder dizer para Ele que vocês não sabiam. Você entende? Eu vou poder dizer assim: Senhor, eu falei para eles. Naquele dia vai se abrir
como se fosse um telão na sua frente. A sua mente, o seu pensamento, a sua memória vai lhe lembrar do que você ouviu, do que você viu nesta noite. Então, se você for salvo naquele dia, se você for com Ele, aí você vai entender de que valeu a pena você ter dito sim para esse Jesus. Mas se você não se salvar, se você se perder, aí você também vai entender que falta de oportunidade não foi, e você não vai poder dizer para Deus que você não sabia. Por isso que Deus pediu para eu vir aqui trazer esse tema. Há uma pergunta recorrente feita por todas as pessoas em todas as culturas: este mundo vai acabar? Como e quando será o fim do mundo? Às vezes as pessoas se perguntam a si mesmo, e talvez fale até para alguém. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, que nada, este mundo não vai se acabar. Quem se acaba é as pessoas. O mundo não se acaba. Nasce gente todos os dias. Quem vai se acabar é aqueles que vão ficando velhinhos e vão morrendo. Quem se acaba é as pessoas. O mundo está aí. Mas se porventura na mente tiver que vai se acabar mesmo, mas como e quando será o fim do mundo? Muitos estão angustiados sem conhecer as respostas para estas perguntas. Estão preocupados com o desemprego, as injustiças sociais, a violência urbana e a miséria, a fome e as guerras. Pode passar? As pessoas perguntam: será que o mundo vai acabar por causa destas coisas? Por causa de fome, de miséria, de muitas coisas que acontecem no mundo. Será que vai acabar por isso? Existe alguma esperança? A esperança que temos é Jesus. Ele vai voltar a esta terra para eliminar o pecado e o sofrimento. Ele voltará para dar vida a todos os que nele creem. Eu não sei se vocês também pensam dessa mesma forma. Será que o mundo vai acabar? Ou se pensam que nada, esse mundo não acaba. Quem acaba são as pessoas. Mas eu quero dizer para você que o mundo vai sim ser destruído. Não por causa de fome, de miséria, de derrota, não é por causa disso. É porque Jesus um dia prometeu que ia voltar a esta terra. E a promessa dele tem que ser cumprida. Vai se cumprir. Eu me preparando, eu crendo, eu aceitando ou não, isso vai acontecer. Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de João, capítulo 14, do verso 1 ao 3. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao 3. Amém? Amém. Agora aperte o cinto e vamos decolar. Estão seguros? Aperte o cinto aí. Todo mundo encontrou? Muito bem, vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, neste momento nós estamos aqui com a Tua palavra aberta. Não somente com a Tua palavra, Senhor, mas também com o coração. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a entendê-la. Mas não somente entendê-la, Senhor, mas colocar em prática em nossas vidas. Ao sairmos daqui da Tua casa, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa continuar conosco, nos ajudando, Senhor, a tomar decisões ao Teu lado. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 14 traz uma das promessas extraordinárias. Eu chego a dizer que se toda a Bíblia fosse extinta e você gravasse esse verso no seu coração, a ponto de você não esquecer dele, era o suficiente para você permanecer de pé até a breve volta de Jesus. Como diz o texto, João capítulo 14, do verso 1
ao verso 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja vós. Você entende que se você apenas lembrasse desse verso, esse verso era o suficiente para você permanecer fiel até a volta de Jesus? Porque você ia entender que Jesus ele fez uma promessa que ia voltar para buscar você. A promessa que um pai faz para um filho, dizendo: filho, eu vou à cidade, eu vou viajar, mas não se preocupa, papai ou mamãe volta antes do anoitecer. Fica aqui com a vizinha, fica aqui com a vovó, fica aqui com a vovó, com o vovô, fica aqui com o amigo ou a amiga, mas eu vou voltar. Essa promessa que o pai ou a mãe faz para o filho é o suficiente para o filho ficar o dia todinho esperando a volta da sua mãe ou a volta do seu pai. Esse texto de João, eu também creio que é o suficiente para que eu e você permaneçamos fiéis até a volta de Jesus. Jesus ele chega para os seus discípulos, para um grupo de pessoas, e ele faz essa promessa. Sabe por quê? Porque Jesus era o líder daquele povo, e Jesus agora estava se preparando para subir para o céu. Jesus ele disse que era necessário ele ir até o céu, porque se ele não fosse, o Consolador não vinha. Só que os discípulos ficaram preocupados porque estavam acostumados com o líder, com o Senhor, com o Mestre, dirigindo tudo, falando o que ia fazer, ensinando. E aí Jesus olha para aquele grupo e diz assim: olha, não se preocupe, não fique com seus corações tristes, atemorizados. Eu vou preparar um lugar, mas escuta bem, quando eu for e preparar, eu volto para buscar vocês. Eu queria que você abrisse aí o livro de Atos. Eu vou abrir a minha também. Atos capítulo 1. Vamos iniciar aqui do verso 6 em diante. Diz assim, ó: então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurar o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Você percebe o que acontece naquela cena? Jesus estava conversando com um grupo de pessoas, e de repente Jesus começa a ser elevado. A Bíblia diz que ele sobe aos céus, à vista dos olhos daquele povo. Só que uma nuvem cobre Jesus, e aquele povo não vê mais Jesus. E eu fico imaginando aquele povo olhando com o pensamento:
Se a nuvem passar, se a nuvem sair, eu ainda consigo ver Jesus mais uma vez. E de repente aparecem quantos anjos? 2 anjos vestidos de branco na presença daquele povo. E aí aqueles anjos diz: varões galileus. Na nossa linguagem, ele tinha dito: ei, vai para cá. Por que vocês estão aí com os olhos fitos? Por que vocês estão aí olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que você viu subir ao céu, da mesma forma vocês vão ver ele descer. Existe uma promessa maior do que essa da volta de Jesus. Jesus, pouco antes, diz para eles não se preocupar, que ele ia para o céu preparar um lugar, uma morada. Depois que ele preparasse, voltava. Depois que Jesus sobe ao céu, os anjos vêm e aí repete de novo a promessa. Da mesma forma que você viu ele subir, você vai ver ele descer. Irmãos, o tempo passa. O tempo passa e os discípulos, eles querem ver a volta de Jesus. E eles se lembram de uma passagem que Jesus passou com eles, e eles fizeram uma pergunta para Jesus. A pergunta foi: mestre, está vendo que beleza? Está vendo esse templo? Mostrou ali um templo bonito, maravilhoso. E aí Jesus disse: é bonito, mas eu quero dizer uma coisa para você. Haverá um tempo que não haverá pedra sobre pedra aqui, vai ser tudo derrubado. E aí o discípulo pergunta: Senhor, quando é que isso vai acontecer? E aí ele diz assim: olha, vai haver momentos, vai haver tempo que filho vai estar batendo em pai, que homem vai estar casando com homem, que mulher vai estar casando com mulher. Vai haver um tempo de discórdia, de arrogância. Os homens vão se tornar jactanciosos, mais amantes do prazer do que de Deus, sem confiança, mentirosos. Aí ele diz: mas isso é o princípio das dores, não é o fim. Aí se você ler no verso 14 do capítulo 24 de Mateus, aí ele vai dizer assim: olha, e será pregado o evangelho do reino para todo mundo, toda nação, toda tribo e língua. Aí eu venho. Aí Jesus diz: vai acontecer tudo isso, mas eu não venho enquanto o evangelho eterno não for pregado. Você sabe por quê, irmão? Jesus não vem antes do evangelho ser pregado, porque todo mundo precisa saber da promessa que Jesus fez. Eu vou preparar um lugar, e quando eu preparar eu volto para buscar vocês. Aí Deus diz: olha, eu amei tanto vocês que eu dei o meu único filho para morrer no seu lugar, para que você não pereça, mas para que você tenha a vida eterna. Jesus, ele quer que nós entenda o tema de hoje, da promessa da volta dele, porque ele quer que a gente tome uma atitude. Ele quer que a gente tome uma posição de dizer assim: Senhor, já chega, eu já vivi o que tinha de viver, eu já curti o que eu tinha de curtir, e até aqui eu não ganhei nada. Eu preciso tomar uma decisão de estar ao teu lado e esperar a breve volta dele. Os discípulos entenderam que para Jesus voltar, eles precisavam pregar o quê? O evangelho. O evangelho foi pregado. Os discípulos começaram a pregar o evangelho. Só que o diabo gosta quando alguém prega o evangelho? Gosta não. O diabo fica irado. O diabo fica triste, fica com raiva.
Mas o Evangelho tem que ser pregado. Os discípulos entenderam que para Jesus voltar nas nuvens do céu, como eles viram ele subir, ele disse: não, então nós temos que pregar o Evangelho. Começou a pregar o Evangelho. Aí você sabe o que aconteceu com os discípulos? Eles começaram a ser presos, começaram a ser chicoteados. E o livro de Atos, ele diz, o livro de Atos conta que os discípulos de Jesus, quando começou a pregar o Evangelho, eles começaram a ser presos, ser chicoteados, mas eles não pararam, eles continuaram pregando o Evangelho. Chegou um momento que o discípulo chegou para os irmãos da igreja e aí contou tudo o que tinha acontecido, e os irmãos se uniram em oração, e aí disse assim: Senhor, nós precisamos daquilo que o Senhor disse que ia nos dar. Nós precisamos do Espírito Santo para que a gente possa pregar o Evangelho com ousadia, com coragem. E a Bíblia diz que naquele momento, quando eles oraram, aquele lugar tremeu. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e continuaram a pregar, porque eles necessitavam que Jesus voltasse. Eles queriam que Jesus voltasse. Irmãos, você sabe o que foi que aconteceu quando Jesus foi para o céu? Você tem uma musiquinha assim para ajudar a falar no coração desse povo? Isso. Muito bem, eu gosto de escutar esse somzinho. Você sabe o que aconteceu quando Jesus subiu para o céu? Que uma nuvem cobriu ele, que os discípulos ficaram orando, olhando, e apareceu dois anjos e disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão assim com os olhos fitos? Esse mesmo Jesus que foi ao céu, da mesma forma ele vai voltar. Dois anjos que veio falar com aqueles discípulos, com aquele povo. Do outro lado da nuvem tinha uma corte de anjo celestial. Veio uma corte do céu para buscar Jesus, para levar para o céu. Quando a nuvem cobre Jesus, dois deles vêm e falam para aqueles homens: não se preocupe, porque da mesma forma que vocês viram Jesus ir, você vai ver Jesus voltar. E Jesus vai para o céu. Quando Jesus chega na porta do céu, a Bíblia deixa claro isso. Eu vou abrir esse texto para vocês. Quando Jesus chega na porta do céu, ele encontra a porta fechada, anjos do lado de dentro e anjos do lado de fora. Aí Jesus não tocou a campainha. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 24, para você ver o que foi que aconteceu naquele momento. Salmo capítulo 24. Salmo capítulo 24, verso 7. Quando os anjos do lado de fora se aproximaram da porta, os anjos do lado de fora disseram: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Amém? Amém. A campainha que foi tocada foi essa: levantai, ó portas, se abra, para que entre o Rei da Glória. Aí os anjos do lado de dentro ouviu essa voz. Aí ele diz no verso 8: quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Aí o verso continua dizendo que os anjos do lado de fora respondem:
O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aleluia, louvado seja Deus. Os anjos do lado de dentro perguntam quem é o Rei da Glória, e os anjos do lado de fora dizem quem é o Rei da Glória. E ainda diz: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas os anjos do lado de dentro, eles não param por aí, ele continua perguntando, e o verso 10 diz: quem é o Rei da Glória? Aí os anjos do lado de fora repete novamente e diz: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Louvado seja Deus. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Irmãos, não era porque os anjos do lado de dentro não sabiam que era Jesus que tinha chegado. Não era por causa disso. Era porque a melodia dos anjos do lado de fora que estavam falando: levantai-vos, ó portais, as vossas cabeças, se abra portas para que entre o Rei da Glória. Essa melodia eles não estavam falando da forma que eu estou dizendo. Era uma melodia tão suave, era um cântico tão maravilhoso, que os anjos do lado de dentro queriam ouvir novamente. Aí fazia a pergunta: quem é o Rei da Glória? Aí eles falavam novamente, os portais se abrem, Jesus entra novamente nas cortes celestiais. Os anjos que estavam lá dentro já estavam com a coroa para colocar na cabeça de Jesus, porque Jesus tinha vencido. Jesus venceu Satanás no céu. Jesus venceu Satanás no Éden. Jesus venceu Satanás no deserto. Jesus venceu Satanás na cruz. Jesus venceu Satanás na sepultura. Jesus é mais do que vencedor, irmãos. Não é para nós ter dúvida de que lado vamos ficar. Nós não vamos escolher estar do lado de Jesus com o pensamento: será que ele vai vencer? Não, ele já venceu. Os anjos já estavam para coroar Jesus. Agora você imagina a cena. João chega a dizer que os anjos são milhares de milhares, miríades e miríades de anjos. Um número incontável. João olha para aquela multidão de anjos, a visão que João tem, uma multidão de anjos. Aí ele não tem como dizer, era aproximadamente 1000 anjos, não. Era tanto anjo que João diz, não tem como contar. Aí ele escreve, milhares de milhares, miríades de miríades de anjos. Esses anjos já estavam querendo coroar Jesus como vencedor. Você sabe o que foi que Jesus disse? Jesus disse: eu não posso ainda. Eu não posso ainda ser coroado. Eu ainda preciso falar com meu Pai. E aí você imagina Jesus e os anjos caminhando de encontro ao trono do Pai Celestial. E quando Jesus se aproxima do seu Pai, ele faz uma pergunta: Pai, eu preciso falar com o Senhor, posso? Agora você imagina um pai que viu o seu filho sofrer, o seu filho ser chicoteado, sem culpa, sem motivo, ser zombado, ser injustiçado. O seu pai olha para o seu filho e diz: sim, meu filho, você pode sim. Aí Jesus diz: Pai, eu preciso fazer um pedido ao Senhor. E Deus diz assim: pode fazer, meu filho. E o pedido de Jesus é: Pai, o meu pedido é que todos aqueles que o Senhor me deste, todos, sem exceção,
aqueles que vieram crer em mim, por através da tua palavra, por intermédio da tua palavra, todos eles que venham crer em mim, que venham tomar uma decisão de me servir, que venham ter aceitado o que eu fiz na cruz do Calvário por ele, todos eles, Pai, eu quero que o Senhor permita que eles venham morar comigo, porque eu quero que ele esteja onde eu estiver, porque foi isso que ele disse para o povo na terra, foi isso que Jesus disse: não se preocupe, porque eu vou preparar um lugar, e quando eu preparar eu volto para buscar vocês. Aí Jesus chega no céu e faz esse pedido a Deus: Pai, eu preciso que eles estejam aonde eu estiver. E aí Deus permite esse pedido, concede esse pedido ao seu filho. Naquele momento Jesus é coroado, Jesus é honrado, Jesus é glorificado, e Jesus vai ser glorificado para todos sempre em nome dele. Amém. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês, eu não tenho palavra para dizer, eu não tenho palavra para explicar o amor que Deus tem por cada um de nós. Se eu tivesse o poder, se eu tivesse o direito de abrir a sua cabeça e colocar a verdade dentro dela e fechar novamente e deixar lá, eu faria. Se eu tivesse o poder de abrir seu coração e fazer com que você tome a decisão, se entregue a Jesus, eu faria, mas eu não posso. Eu não posso porque é uma decisão individual. É você que precisa tomar essa decisão. Eu não posso tomar essa decisão por você. É você que precisa dizer assim: Senhor, eu aceito. Senhor, eu quero ir morar com o Senhor. Senhor, prepara aí a minha morada. Senhor, prepara o meu lugar. Eu não quero ficar aqui. Esse mundo não presta. Eu quero ir morar com o Senhor. Basta você dizer isso: Senhor, eu quero ir. Eu quero aceitar o Senhor, eu quero. Basta você dizer isso, e Ele vai te levar. Se nessa caminhada você não souber o que fazer para agradar a Deus, aí você conversa com Ele. Não chega para Joãozinho, não chega para ninguém. Chega para Deus e diz: Senhor, o que é que eu faço? Eu quero morar com o Senhor, mas o que é que eu faço? O que é que eu devo fazer para te agradar? Eu tenho certeza que Ele vai falar com você através da Bíblia, através da oração, através de sonho, através de um amigo, através de uma mensagem. Deus, Ele fala com você. E eu tenho certeza que se Ele não falar de com nenhum desses motivos, você sabe o que é que Ele faz com você? Ele pessoalmente vem até você e fala com você. Se Ele não falar de nenhuma dessas formas que eu falei, Ele pode aparecer no seu quarto à noite, o seu quarto brilhar todo, ficar como um dia, e Ele dizer para você: filha, porque você me persegue. Foi assim que Ele disse com Paulo: por que você me persegue? Por que você não aceita? Ele pode falar com você. Mas se você entendeu a mensagem, se você entendeu o que Deus estava querendo falar com você, está querendo falar com você, não endureça o coração. Diga para Ele, diga: Senhor, eu quero tomar a decisão de fazer o que te agrada. E eu tenho certeza de que Ele nunca vai te abandonar. Passar por dificuldade você vai passar. Passar por tribulação você vai passar. Mas você vai ter a certeza de que Ele estava junto com você em todas elas. Basta nós estarmos com o nosso coração dispostos para ouvir a voz de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de lembrar mais uma vez
do que o Senhor fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos amou. Nos amou tanto que entregou a sua vida para nos salvar. Queremos pedir perdão. Perdão porque não conseguimos, muitas das vezes, demonstrar esse amor que nós também sentimos pelo Senhor. Às vezes nossos atos demonstram totalmente ao contrário, mas queremos pedir ao Senhor que nos ajude a fazer algo que venha demonstrar que nós o aceitamos, Senhor, como nosso Salvador. Pai querido, aqui em nosso meio, eu tenho certeza que tem pessoas que vai sair daqui com o coração alegre, com o coração feliz, porque entenderam que o Senhor fez uma promessa também para eles, e eles disseram sim hoje aqui. Eles disseram sim para o Senhor. Por isso que eu quero pedir que o Teu Santo Espírito continue ao lado dele, ao lado dessa pessoa, para que esse pensamento, esse desejo venha se multiplicar mais e mais, para que a decisão de servir ao Senhor possa crescer. Nós queremos pedir uma bênção especial sobre nós, sobre a nossa família, sobre esta comunidade. Que o Teu Santo Espírito continue apelando no coração de cada um deles, e que eles também possam sentir o desejo de Te servir. Pedimos que os Seus anjos nos acompanhem para os nossos lares em paz. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco durante esta noite, e que ao amanhecer Ele possa tocar em nós e nos acordar para mais um novo dia na Tua presença. Nos prepara, Pai, para a Tua breve volta. Em nome de Cristo Jesus nós te oramos. Amém, Senhor.